A magia, dia 21. Resultados extraordinários é o nosso tema hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Para quem também acordou cedo no sábado para fazer magia. Ih, gente, eu tenho que botar mais luz aqui. Bom dia. Resultados extraordinários. Quem quiser escrever aí pra mim, pra gente alinhar com pra gente deixar escrito. Ó a luz. Eita. Que luz é essa, meu Deus? Peraí. Deixa eu botar um pouco de luz aqui pra gente, mas... Estão me ouvindo bem? Que eu tô falando baixinho, tô pensando alto? Estão animadas para esse sábado? Vou botar a luz aqui. Qual o tema? Resultados extraordinários. Vamos lá. Resultados extraordinários. Acho que a luz pode ficar um pouquinho mais forte. Estou sem a luz do celular. Se vocês me derem esse feedback, tá bom. Então vamos. Resultados extraordinários. Acorda, gente, sábado. Dá um cheirinho aqui na minha casinha. Bom dia. Pronto, então vamos lá, enquanto o pessoal acorda, pega o cafezinho, a gente vai começar a falar, tá? Porque sábado, mais é possível. Será que vão aparecer as pessoas que estão sempre aqui dia de semana? Aí, ó, o pessoal tá chegando. Então vamos lá. Resultados extraordinários. Eu vou lendo aqui a frase que tá no livro, então, tá? Que é a primeira frase que ela sempre bota, né? Uma frase de um escritor. Então você costuma dar graças antes das suas refeições? Pois bem, eu dou graças antes do concerto e da ópera, antes da peça e da pantomima, antes de abrir um livro, antes de fazer um desenho, uma pintura, de nadar, de fazer esgrima, de lutar boxe, de andar, dos meus momentos de lazer, de dançar e antes de mergulhar a minha caneta no tinteiro. Ele é um escritor. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que muitas pessoas têm esse hábito de agradecer antes de uma refeição, né? E ele está dizendo, você agradece antes de uma refeição, mas eu agradeço antes de tudo que eu faço. De cada passo que eu dou, eu agradeço. Então, é isso que ele está dizendo. Como uma forma de garantir os resultados que ele queria, né? E aí, tem uma cilada aqui nessa frase que ela escreve, né? Ela fala: todos queremos ter bons resultados nas coisas que fazemos. Ao dar graças antes de fazer o que quer que fosse, o escritor usava a magia da gratidão para garantir o resultado. Ele bota, preste atenção, bota a palavra garantir, né? Você certamente já pensou alguma vez, tomara que tudo corra bem, ou tomara que tudo dê certo, vou precisar de muita sorte. E quando você pensa assim, você está torcendo por um resultado. Você não está garantindo, é isso que ela quer dizer. Mas a vida não é determinada pelo acaso ou por um golpe de sorte. As leis do universo operam matematicamente da forma mais precisa possível. Isso é algo com que você pode contar. Verdade, a gente pode contar com as leis universais. Agora tem uma cilada que eu já falo pra vocês qual é. Aí ela dá um exemplo. Um piloto de avião, ele não torce para que as leis da física continuem em vigor durante seu voo, porque ele sabe que as leis da física são infalíveis, né? Nunca vai mudar. As leis da física estão ali sempre certinhas, sempre iguais. Você não começa seu dia torcendo para que a lei da gravidade te mantenha preso ao chão, para que você não saia flutuando. Você sabe
que não é uma questão de sorte e que a lei da gravidade não vai falhar. Então, se você quiser ter resultados extraordinários em tudo que faz, então você precisa usar a lei que controla isso. Qual é a lei? Ela chama de lei da atração, que é o que a gente está trabalhando aqui com a gratidão, tá? Significa que você deve usar os seus pensamentos e sentimentos para atrair resultados extraordinários para si, e ser grato por eles é uma das maneiras mais simples de fazer isso. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a gente não passa a vida contando com a sorte, né? Quando a gente vai fluindo na vida, é porque a gente está conhecendo, gente, as leis universais, que é uma coisa que eu sempre falo com você, a gente sabe, né? A gente não conta com a sorte. Ah, não, tomara que hoje eu não saia flutuando por aí, porque, meu Deus, tomara que a lei da gravidade funcione hoje. A gente não faz isso, né? A gente sabe, a gente tem garantia de que a lei vai funcionar. E quando a gente conhece as leis universais, a gente também sabe que elas vão funcionar. Por isso que é muito legal esse estudo, porque a gente fala assim, na hora que aquela dúvida bate, a gente sabe que tem uma parte que só depende da gente para se alinhar com as leis universais. Tem muitas outras coisas que não dependem da gente, né? A gente não sabe o como, algumas coisas. Mas escolher os nossos pensamentos, escolher os nossos sentimentos ali, que vão nascendo a partir daqueles pensamentos, né? Definir a nossa mentalidade sobre um determinado assunto e sobre a vida, isso é sim a nossa parte. E só depende da gente. E se a gente conhece as leis universais, como por exemplo ela chama de lei da atração, vou chamar aqui de lei da vibração, que não são coisas diferentes, porque a lei da vibração é um pedacinho da lei da atração. A lei da atração é um pedacinho da lei da vibração. Então, assim, se você conhece e você sabe que é o seu estado vibracional que vai atrair algo semelhante à sua vibração, quem já está totalmente convencido e seguro e já compreendeu isso totalmente? Como é que essa lei funciona? A lei da vibração é o que as pessoas chamam de lei da atração. Me fala aí, tô dando aula disso já. Já entendi, e dando aula é já implementando na vida. Me conta aí que eu quero saber. Quem tá aqui, a gente não tá com tantas pessoas agora, porque é sábado de manhã, depois de um feriado. Me conta aí se vocês já compreenderam. E aí eu talvez faça mais uma explicação aqui. Vai ter gente assistindo a gravação. Dessa vez talvez até mais do que nos outros dias. Então, assim, existem leis universais, né? A gente está fazendo um trabalho aqui de 28 dias, que é a magia. Que a magia por trás desse nosso sentimento, desse nosso trabalho, é a gratidão, é a prática da gratidão. É isso que a gente está fazendo 28 dias. A gente está usando a gratidão como uma ferramenta, né? Transformando isso. Olha aqui, gente, eu com uma unha pintada. Agora que eu vi que eu esqueci de tirar o esmalte que eu experimentei. Fica falando assim. Ela é uma ferramenta e, na verdade, a gente deveria olhar para isso muito mais do que como uma ferramenta, e sim como um estilo de vida, né? A gente entender o que tem por trás disso, a potência, e perceber na gente o bem-estar, que essa é a prosperidade verdadeira, né? Quando a gente está no bem-estar, a gente percebe que a gente está indo muito bem, a gente está indo na direção da expansão. Bom dia, Pete. E aí a gente sabe o que a gente está fazendo, porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue reproduzir. A gente percebe que não é aleatório, que não é sorte, que não é o acaso. Nossa, eu estou fazendo isso. A gente começa a desenhar e perceber a nossa vida, não para ficar controlando, mas para viver com intencionalidade. E pelo contrário, quando entra em experiências indesejadas, lembrar e conseguir fazer esse ajuste ali naquele momento também, né? A cilada é sempre achar que a gente controla tudo, né? Essa é a cilada desse conhecimento. E todos vão passar por isso, na verdade. Quando a gente começa a entender que a gente cria a nossa realidade,
a gente passa por uma fase, é bem normal e sempre acontece. Eu nunca vi não acontecendo praticamente, sempre acontece. Um momento ali que a gente sente culpa, né? A gente começa, às vezes, a ter uma certa angústia quando algo indesejado acontece, mas esse é só um degrau. Depois a gente passa desse degrau. A gente vai para a tranquilidade e para a aceitação das coisas como são. Como seria pular esse degrau, né? Que é, beleza, eu crio minha realidade, eu começo a entender como as coisas funcionam, começo a praticar e não passo pelo degrau da culpa, que é, então eu sou culpada por tudo que acontece. Não, você é realmente responsável pelo seu universo, pelas coisas que acontecem na sua vida. E, na verdade, essa é uma excelente notícia, né? É uma ótima notícia. Porque se você criou, seja lá o que for, o que foi, você pode destruir, descriar e criar novas coisas, né? Está na sua mão, está na sua responsabilidade. A gente pode chamar isso de autorresponsabilidade existencial. Você é o responsável pela sua existência, realmente. Então, falando ainda lembrei que eu estava falando. Falando ainda das leis universais, falando da lei da atração, da lei da vibração, qual é a ideia por trás da lei da vibração? Semelhante atrai semelhante. Então, quando você está passando por uma experiência, por exemplo, sei lá, onde você é sempre desrespeitada, tá? Ou desrespeitado. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês podem botar aí um exemplo para eu trabalhar em cima de um exemplo aí da vida de vocês. Por exemplo, Ana, sempre acontece comigo que eu sou... Acontece comigo... Algum ciclo que se repete na vida de vocês. Escreve aí que você não tá gostando. Boa. Vocês vão escrever aí, quem quiser, quem se sentir à vontade para compartilhar. Eu não vou dizer os nomes. Vou falando aqui para não ficar na gravação o nome. Se bem que eu acho que não tem problema nenhum dizer os nomes, tá? A gente tem que aprender... É um bom exercício de se vulnerabilizar também, de entender que todo mundo passa por problemas, todo mundo tá aqui, tem que estar orgulhoso de estar aqui, sabe? Vocês têm que ter orgulho de vocês, de estarem fazendo essa escolha. Eu estou acordado 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, aliás, aprendendo sobre mim, aprendendo como fazer, já que a minha vida é minha responsabilidade, como eu posso evoluir, como eu posso melhorar, tá? É muito legal. Então tá, lidar com dinheiro. Eu percebo, se conseguirem escrever a situação, né? Eu sempre... Então, porque, assim, Verônica, por exemplo. Eu percebo que eu sempre entro em situações onde o meu dinheiro não dá ali pra minha vida, falta, e eu fico com essa crença de que eu não sei lidar com dinheiro. É isso, né? Vou usar esse exemplo, tá? Então, se semelhante atrai semelhante, o que vai acontecer quando a gente tem essa crença, né? Eu tenho isso, ela falou que é isso. Então, eu tenho um pensamento ali de que eu não sei lidar com dinheiro. E aí você pode falar, Ana, mas eu realmente não sei lidar com dinheiro. Mas é porque a crença veio antes das coisas acontecerem. A gente não percebe porque às vezes são décadas, é uma vida inteira ali. Às vezes muito mais do que décadas, né? Às vezes a gente já tá com aquela informação ali no nosso campo. Então, que informação? Esse pensamento, essa crença, eu não sei lidar com dinheiro. E aí o que vai acontecer? Você vibra isso, né? O universo, ele não fala português. Então, não importa a língua que você fala. Então, estar controladora. Vamos escrevendo aí que daqui a pouco eu vou escrever, tá? Eu vou falando. Legal a gente fazer dessa forma. Muito melhor, na verdade. Então, se ela acha que não sabe lidar com dinheiro... Mês após mês, semana após semana, ela tem isso vibrando dentro dela. E a linguagem do universo é a linguagem da vibração. Então, ela passou no passado, vamos supor, mês passado, ela passou por uma experiência onde isso se manifestou, ou seja, isso se tornou uma realidade física, aconteceu mesmo na vida dela. Ela entrou numa situação onde ela não sabe lidar com dinheiro e aí o dinheiro faltou, né? Por alguma razão aí, que é essa razão interna, que depois viram hábitos e comportamentos. E o que acontece? Vão começar a acontecer coisas na vida da pessoa,
ela atrai situações que comprovam que ela realmente não sabe lidar com dinheiro, para manifestar essa crença mesmo. Exemplo, mês após mês ela vai ver na vida dela o dinheiro faltando, né? E, por exemplo, vamos supor que um mês ela ficou ali, não, eu realmente sei lidar com dinheiro, agora eu sei. Vamos supor que ela estudou e ela fez um curso e ela começou a organizar o dinheiro dela numa planilha. Tô dando um exemplo aqui, tá? Que não é essa maneira perfeita para lidar com dinheiro, tá? Na verdade, antes você tem que perceber que o dinheiro é uma questão emocional, né? Muito mais do que uma planilha. Mas vamos supor, ela começou a fazer, fez um curso para aprender a lidar com dinheiro, não sei o quê. Você vai ver que se ela tem a crença ali dentro ainda que ela não sabe lidar com dinheiro, dentro dela tá vibrando aquilo, situações vão acontecer, como por exemplo, um grande prejuízo financeiro, sei lá, geladeira quebra, que era uma coisa totalmente imprevista ali no mês dela. Ela tem que consertar, foi uma coisa que ela não tem muita opção, ela vai ter que consertar a geladeira, né? Não tem como ficar sem geladeira. Para que a vida financeira dela bagunce e ela reforce a crença, eu não sei lidar com dinheiro. Entendeu? Então ela vai atrair situações. Então é por isso que às vezes a pessoa não percebe que, nossa, por que tá acontecendo tanto isso comigo? Por que eu tô tendo gastos? Do nada aumentaram meus gastos. Quando a gente tá tentando romper um padrão, ou seja, se ela toma a decisão, cara, eu vou aprender a lidar melhor com o meu dinheiro, eu vou fazer as pazes com o meu dinheiro, eu vou curar as coisas que eu tenho relacionadas a dinheiro. Esses testes, eles vão aparecer. Porque quando é que a gente muda? Quando a coisa acontece e eu reajo diferente àquilo. Ou seja, não adianta ouvir isso aqui. Não é assim que o universo funciona. Tipo, universo, então eu decido, Deus, sei lá quem, eu decido que eu agora eu escolho ser uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, que ama o dinheiro, eu respeito o dinheiro me respeita, a gente é melhor amigo, blá blá blá, tá? Tomou uma decisão ali de curar, que tem que curar, olhar porque tem que olhar. Não é assim, do nada você vira, né? Do nada você se torna. Você até se torna a partir de uma decisão. Só que como é que você realmente se torna? As mesmas situações começam a acontecer na sua vida, não param de acontecer, porque você se tornou. E você vai ter que passar pelo teste de reagir diferente àquilo ali. E aí, quando a geladeira quebra e não sei o que lá, em vez de você ficar desesperada, você olha e fala, beleza, isso aconteceu e... Tá, eu tenho que comprar uma geladeira? Ok. Eu não tenho dinheiro hoje, ok. E aí você tem uma postura de, como é que eu faço mais dinheiro? Quem sabe lidar com dinheiro vai pensar, como eu faço mais dinheiro, então, esse mês, para comprar essa geladeira? Ou, quais são as possibilidades? Sem se desesperar, né? É olhar para os problemas sem desespero, sem se emocionar tanto, porque o dinheiro é emocional. E se você se desespera e fica naquela sensação, vão aparecer mais situações para você ficar mais desesperada e confirmar que você não sabe lidar com dinheiro, né? Deu pra... Eu expliquei mais ou menos bem aqui, gente, como é que acontece? Então, assim, a tua vibração, ela atrai mais experiências daquela mesma vibração, tá? E aí, como é que a gente sai desse ciclo? Reagindo diferente às situações, às velhas situações. E depois essas situações realmente elas começam a não aparecer mais, sabe? Ou aparecer menos. Mas durante um tempo, quando a gente está se tornando aquela pessoa que a gente decidiu ser, as situações elas vão continuar aparecendo para que a gente possa reagir de uma forma diferente. Isso é a gente vivendo, transformando a nossa vibração, o nosso estado de ser. Lembra que a gente tem que ser para ter? Ser para ter? Então a gente precisa ser diferente, reagir diferente, mesmo que a gente sinta um pouco de medo ainda no começo, né? Nossa, eu nunca agi assim, então me dá um pouco de medo soltar esse controle, confiar na vida, fazer uma oração ali de entrega, sei lá, né? Uma declaração, uma oração de entrega
daquela situação, tipo, olha, universo, eu preciso comprar uma geladeira e tô sem dinheiro. Me ajuda que me mostre os melhores caminhos. Então eu escolho ter uma geladeira nova, com total facilidade, sem desespero. Tô dando um exemplo aqui. Eu entrego essa situação, né? E deixa a vida trazer os caminhos. Aí você fica ligada, né? Você fica em casa sem fazer nada. Bom dia, sem fazer nada, né? Você fica ali atenta, com tranquilidade, mas atenta às ações que você realmente pode tomar com tranquilidade, não com desespero. Então, por exemplo, ser controladora. A pessoa que está muito controladora, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, do soltar, inclusive tudo que a gente vai trabalhar lá no meu retiro também é sobre isso, né, sobre o soltar, sobre o fluir na vida, sobre o fluir, se alinhar com esse fluxo divino, que é totalmente abundante, que é amoroso, abundante, próspero e livre, né, que traz essa sensação pra gente, viver assim. O que tem por trás de uma pessoa que tá nesse estado de ser muito controladora? Ela tem uma crença: eu preciso controlar tudo, senão vai dar tudo errado. Eu preciso controlar, senão eu vou me ferrar, senão eu vou sofrer, senão eu vou morrer, senão eu vou perder, né? Ela tem esse estado por trás, tem alguns pensamentos, né? E aí, quando a gente tem esse pensamento, presta atenção, eu preciso controlar tudo, senão vai dar tudo errado. O que acontece? Se você tem essa crença, você já acreditou nisso, você está vivendo esse estado de ser. Quando você solta o controle, no começo pode acontecer de realmente dar tudo errado, porque você tem essa crença internalizada. Então você acaba, porque assim, se eu solto e eu realmente não confio, e eu acho que vai dar tudo errado quando eu solto, eu realmente tenho uma percepção, é como se eu botasse um óculos da minha percepção. Eu enxergo o mundo dando tudo errado. Mas o que é o tudo errado para uma controladora? As coisas estão saindo diferente do meu jeito. Eu quero porque quero que seja do meu jeito. O meu jeito é melhor. O meu jeito é o melhor jeito de fazer. Essa é a melhor solução. Então, uma pessoa que está muito controladora, ela vai ter que começar a trabalhar a mentalidade dela também de perceber que o jeito das outras pessoas são os jeitos das outras pessoas, né? É que nem assim, se eu vou lá e falo assim, olha, eu não vou fazer isso, eu delego uma coisa na minha casa, sei lá, eu vou fazer um jantar na minha casa e eu tô sem tempo de cozinhar de fazer um risoto incrível que eu faço. Aí eu falo assim, meu Deus, não vai dar tempo de eu fazer esse risoto, eu vou pedir aqui pro meu namorado fazer o risoto, então. Porque senão, ferrou, eu não vou conseguir tomar banho. As pessoas vão chegar e eu não vou ter tomado nem banho e eu quero ter tomado banho, tá bonita, cheirosa. Aí eu falo, faz esse risoto aqui pra mim. E aí, se eu solto esse controle e eu acho que o risoto vai ficar do meu jeito, eu vou me ferrar. Eu tenho que realmente sair do controle e falar, ele sabe fazer risoto? Sabe. Não é igual ao meu. Então eu não tenho nenhuma expectativa de que vai ficar igual ao meu. Porque se eu tiver nessa expectativa, eu vou sofrer. Eu vou ficar puta. Eu vou ficar chateada, né? Eu vou entrar nesse estado de crítica total. Ou, se eu solto o controle de uma situação, né? Nossa, eu quero a minha casa mais organizada. E aí eu contrato uma pessoa pra trabalhar na minha casa, pra me ajudar na organização. Sei lá, uma faxineira, uma pessoa para me ajudar. Eu posso até treinar essa pessoa para fazer as coisas do meu jeito. E isso é maravilhoso. Mas essa pessoa é uma outra pessoa. Então, assim, nem sempre essa pessoa vai fazer as coisas 100% do seu jeito. E se isso começar a te irritar num nível profundo, você tá ali naquele controle que vai te trazer sofrimento, né? É igual, isso é a história das pessoas que não sabem delegar, né? Que gostam de fazer tudo e tal. É realmente as coisas não serem exatamente do nosso jeito, né? E perceber que o nosso ponto de vista e o nosso jeito de ser e de fazer as coisas não é melhor do que o de ninguém. São só pontos de vista diferentes, né? Se eu entrego lá o meu filho, eu tenho guarda compartilhada com ele.
com o pai dele. Nós temos a guarda compartilhada. Se eu fico querendo controlar tudo que acontece na casa do pai dele, gente, eu não vou ter paz na existência. Por quê? Porque ele é uma pessoa diferente de mim. E lá na casa dele, tem as regras dele, tem o jeito dele fazer as coisas. Não é o meu jeito. Na minha casa eu faço as coisas do meu jeito. E na hora que eu entrego aquela pessoa, que é o meu filho, pra outra pessoa, eu confio que lá tá tudo bem. Vou dar um outro exemplo de uma coisa que acontece aqui na minha vida. Agora, porque isso aí eu fico tranquila, não tenho nem história pra contar sobre isso. Tenho uma história pra contar sobre criança, sobre filho. Lá na escola, né, sempre tem aquele grupo das mães. E aí, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não participo do grupo do WhatsApp das mães. Eu sou a única mãe que não estou no grupo, nunca estive e nunca estarei, né? Por quê? Porque tem muita reclamação, tem uns questionamentos, tipo assim, 90% é reclamação. Então, eu não participo e nunca participei mesmo, nunca, de nenhum grupo, e nunca vou participar. Inclusive, meu filho fala, mãe, nossa, você é a única mãe que não participa. Eu falo, nunca participei, não participo e nunca vou participar. As coisas importantes a gente fica sabendo, aniversário de alguém, não sei o que, alguém sempre me avisa. Sempre tem uma amiga lá, mãe de alguém que me avisa. E se não avisa, o pior que pode acontecer é eu mandar um presente atrasado, tá tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso. E aí, teve uma história. Tem uma história que eu percebo que essas reclamações, 90% das reclamações, são sobre esse controle, né? Sobre querer controlar como são as coisas dentro da escola. E uma não confiança na escola. Então, de vez em quando surge uma história e eu encontro, né, as outras mães, por exemplo, a gente leva as crianças no cinema, sei lá, ou uma festinha, aniversário de alguém que eu vou, e aí eu converso e tal, e surge algum assunto, eu percebo que esse sofrimento, essa ansiedade dessas mães e desses pais é sobre controle, né? Tudo que não é do jeito de cada um. Já pensou essa escola, gente? Cada pai tem um ponto de vista, cada mãe tem um ponto de vista. Como que essa escola vai agradar todo mundo? A escola tem que pensar, fazer as regras e quem quiser bote o seu filho naquela escola, quem não quiser tira, né? Mas as pessoas não conseguem entender, elas botam o filho na escola e querem tudo do seu jeito, ficam sofrendo ali com aquele controle. Então teve uma vez que teve uma história, teve um conflito com o negócio de casar com ar-condicionado, sei lá, alguma coisa aí louca desse tipo. E aí eu lembro que eu encontrei alguém, assim, na hora de buscar na escola, alguém que era mais minha amiga, assim, né, que eu já conheço há muitos anos, mãe de um amiguinho do Gael, e aí essa pessoa me contou a história, né, e era assim, não, mas aí as mães estão falando que, os pais estão falando que essa professora fez isso falaram meio que assim, pra sacanear as crianças, pra sacanear a gente, botou o ar-condicionado muito frio ou muito quente, e aquilo me chocou tanto, eu falei assim, gente, se vocês não confiam na escola, a ponto de vocês desconfiarem que uma professora faria algo para sacanear vocês, prejudicando as crianças, como vocês têm coragem de deixar os filhos de vocês nessa escola? Essa é a única pergunta importante. Como vocês têm coragem, né? É igual você estar num relacionamento desconfiando 24 horas por dia daquela pessoa. Por que você tá nesse relacionamento, então? Ou, outro dia eu conversando com uma pessoa. A pessoa tava ali falando muito mal dos donos da empresa dela, dos chefes dela. Eu falei, por que você tá nesse trabalho? Se você é tão maltratada assim. Por que você não muda de trabalho? Por que você ainda escolhe estar aí? E essa foi a pergunta. E aí eu, né, falei pra elas, se eu tivesse essa não confiança nessa escola, eu não teria coragem de deixar meu filho aqui todo dia, 1h da tarde, e buscar às 5h30. Cara, vocês não confiam mesmo na escola. E isso também é sobre a vida, sabe? A gente ir percebendo que, na verdade, são pessoas muito controladoras. É um estilo de vida, né? As pessoas acham que controlar
a vida é o que faz a vida ser do jeito que elas querem. Isso é uma mentira que o ego conta, né? Por quê que as pessoas vivem assim no controle? Vou explicar pra vocês. Quando a gente tá nessa existência aqui, muito identificado com essa parte nossa aqui, que é a nossa parte física, ou seja, eu sou a Ana. Eu sou a Ana e é isso que eu sou e eu tô vivendo, daqui a pouco eu morro e eu tenho as minhas coisas e eu sou assim, eu sou assado e é assim que eu sou. E o outro é o outro e a gente vive numa competição, né? Se eu tô muito identificado com essa, vendo o mundo dessa forma, que eu chamaria de paradigma materialista, ou seja, eu acho que tudo é só matéria, eu vou ser muito controladora. Porque o ego, ele quer controlar o tempo todo para trazer as coisas ao seu favor, para fazer as coisas do seu próprio jeito. Aqui a gente entrou num assunto bem mais profundo, tá, gente? Bem mais profundo. Tô tentando trazer de uma forma mais fácil, de fácil compreensão. Quando eu vou saindo dessa identificação e vou me percebendo como a consciência por trás desse corpo, e vou aprendendo essas coisas, né? De que nós como consciência somos um só, a gente parece que está separado, mas a gente tem uma unidade entre a gente, né? A nossa consciência é una e os corpos são separados. Então o outro não é meu inimigo, o outro é um espelho de quem eu sou, né? Que é o que a gente faz aqui nesse trabalho de expansão da consciência, que a gente está fazendo todo dia aqui um pouquinho, né? A gente vai percebendo, nossa, quando eu melhoro, o meu mundo melhora. É por isso, é porque a gente não é separado. Como é que a minha vibração pode atingir a vibração do outro e a vibração do mundo? Como é que o outro reage à minha vibração quando eu faço o exercício lá de botar gratidão por aquele relacionamento que eu tava com ódio e agora eu tô grata? Como é que ele reage? Como é que ele recebe isso? Porque a gente parece separado, mas nós somos unos em consciência. Então, todo o planeta, todas as pessoas recebem a minha vibração, tá? Por isso que quando eu mudo, o mundo é obrigado a mudar. Não tem como não mudar o mundo. E quando eu tô vibrando ali tristeza, desespero, lamentação e etc., o mundo não tem como reagir diferente, porque eu vibro aquilo e aquilo volta pra mim. Eu vibro, eu emano aquilo e aquela exata coisa volta pra mim. Então, se eu quero mudar o que está voltando pra mim, eu preciso mudar o que eu estou emanando. É por isso que a gente está fazendo um trabalho de gratidão. E isso também é uma explicação sobre a lei da atração, a lei da vibração. Semelhante atrai semelhante. Eu emano tristeza, eu recebo mais situações que me fazem sentir daquela forma. Mas se eu saio dessa percepção do mundo, de que o meu mundo é triste, e eu começo a buscar motivos para agradecer, que é o que estamos fazendo nesses 28 dias aqui, e espero que vocês, realmente a minha intenção aqui é que vocês percebam isso e tornem isso um estilo de vida, né? Quanto mais você faz isso todos os dias e durante o dia e muitas vezes ao dia, e gente, isso não é ignorar a realidade, tipo viver no mundo da fantasia. Não, você sabe que você tem que resolver coisas, você vai achando o meio termo disso ao longo da vida. Às vezes, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai para uma outra polaridade, né? Para um outro extremo, que é ficar um pouco no mundo da fantasia, mas daqui a pouco a gente vai achando esse meio do caminho, esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio, que é eu lido com a minha realidade, e isso é muito espiritual, lidar com a minha realidade, tipo, nossa, teve problemas na escola, não sei o que, então tá, deixa eu ir lá, deixa eu perguntar, o que aconteceu aqui? Né? Eu saio daquela fantasia, daquele julgamento, deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu me ajustar, deixa eu ver se essa escola é a escola que eu quero, deixa eu ver se eu não tô confiando nessa escola porque eu sou uma pessoa muito desconfiada, porque eu tenho traumas, porque eu sou controladora, ou se é porque eu realmente tem algo ali que não tá alinhado com a minha essência, com os meus valores, né? Você vai indo para esse meio do caminho, mas
é uma postura mesmo diante da vida, sabe? É uma postura. A gente lembrar primeiro de agradecer e, às vezes, agradecer a pessoa, mas agradecer aqui, viver nesse estado de gratidão mesmo, né? Todos os dias, o tempo todo, é uma escolha, né? Eu posso escolher como eu vivo, eu posso escolher meu estilo de vida que favoreça a minha felicidade, que favoreça a minha prosperidade, que favoreça a minha paz, a minha liberdade, né? O que a gente quer por trás de tudo que a gente quer? A gente quer estar em paz, a gente quer estar no bem-estar, a gente quer estar feliz. E esse é um sinal de como é que está sendo a minha evolução, né? Eu tô mais feliz, eu tenho tido mais paz, eu estou mais alegre na maioria do tempo? Não, ainda na maioria do tempo não, mas eu passava 1% do meu dia alegre e em paz, agora eu passo 10%. Você está indo bem, tá? Nossa, parece que meus problemas aumentaram depois do meu despertar da consciência, depois que eu comecei a olhar pra dentro. Isso quer dizer que eu não tô indo bem? Não. É sobre quanto tempo você passa em bem-estar, mesmo você achando que seus problemas aumentaram. Como é que você tem reagido a tudo isso? Porque os problemas aumentarem, às vezes é só você tomando mais consciência das coisas. É você saindo desse estado de zumbi na sua existência e despertando, né? E aí você começa a olhar o mundo de outras formas, com mais autorresponsabilidade. E você fala, caraca, eu tenho um monte de coisa para resolver aqui dentro de mim. Parece que meus problemas aumentaram, mas não aumentaram. Como você está percebendo o mundo. E essa sensação de que os problemas aumentaram, alguém já teve essa sensação de que os problemas aumentaram nessa jornada do despertar da consciência? É uma sensação de... É comum, porque quando a gente tá querendo deixar nascer, é uma ótima consciência para a semana de Páscoa, tá? A gente precisa deixar morrer o nosso velho eu para dar lugar para o nosso novo eu. E nessa hora tudo colapsa, tudo destrói, tudo explode. E isso dá muito desespero pro ego, né? Para essa parte nossa que quer controlar. A gente tem que olhar para aquilo aqui de fora, como se a gente estivesse fora dessa realidade, e deixar as coisas se destruírem, colapsarem, para deixar essa nova consciência nascer. No lanche de domingo eu determinei que seria tudo descartável. Uma pessoa se levantou da mesa, eu tive uma crise de riso, gerei um climão familiar. Hoje eu faço diferente, parabéns, foi um despertar de consciência. É como você reage, né? Tem muitas consciências por trás dessa história. Tem a consciência de... na minha casa eu faço as coisas como eu quiser, né? A casa é minha. E quanto me custa as minhas decisões? Custa a minha paz? Não custou a minha paz. Eu tive uma crise de riso. A pessoa levantou, eu tive uma crise de riso. Ok. Então, não custou a sua paz. Às vezes a gente fala, nossa, eu quis muitas coisas desse jeito, mas isso me custou a minha paz. Porque o ego, ele é um bebê chorão, tá, gente? O ego, ele fala assim, eu quero porque quero, porque quero, porque quero, quero do meu jeito, quero agora, quero agora, quero agora, quero agora. Essas são as cismas, os apegos, né? Aos nossos pontos de vista e tudo mais. Depende muito de o que essa escolha desse descartável representava ali pra você. Às vezes era dar um limite. Cada dia tem um aprendizado, né? Pra gente. Então, às vezes a gente acha que eu tô fazendo tudo do meu jeito, então eu tô no controle. E isso custa alguma coisa pra gente, que é a nossa paz. E às vezes não, às vezes é a gente aprendendo a falar assim, olha só, na minha casa que as regras são minhas, às vezes a gente precisa aprender a dar esse limite, né? Depende muito, assim, pra gente analisar como é que são as coisas. Mas a pessoa que se pega como uma pessoa controladora, que já tá consciente disso, que, nossa, eu sou muito controladora, com certeza é o caso de soltar o controle. Então, o momento, a cura dessa pessoa é
abrir mão de fazer tudo do próprio jeito. Claro, na maestria de não deixar as pessoas ultrapassarem os seus limites do respeito com a gente, né? Porque, por exemplo, eu não me considero mais uma pessoa controladora como eu era, tá? Eu aprendi muito a soltar a vida e tudo mais. Mas é engraçado como hoje em dia eu me respeito muito mais, me respeito muito e acabo tendo muitos momentos da minha vida. A minha vida tá cada vez mais alinhada com o meu coração, né? Para isso eu tive que soltar o controle de muitas coisas, né? De achar como as coisas tinham que ser do meu jeito. Mas, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é muito controlador, gente, na hora que você abre mão e deixa as pessoas fazerem dos seus jeitos, aquilo vai dar às vezes é uma raiva, uma ansiedade. Você tem que começar a perceber isso em você. Nossa, como é que eu tô me sentindo agora? Quando as coisas não são do meu jeito, né? Isso é seu. Isso não é sobre o outro. Isso é seu. Se você sente raiva, essa raiva é minha. Por que eu tenho essa raiva? Você trabalha aquilo em mim, né? Essa raiva não é desse detalhe aqui. Essa raiva é de algo anterior, é de algo mais profundo, né? Que gatilho é esse? Mas a gente vai usar a magia da gratidão nesses 28 dias. Eu trouxe algumas consciências mais profundas hoje, por alguma razão. Esse campo aqui pediu. E o campo não é só quem tá aqui ao vivo. O campo é quem vai receber ainda, né? Às vezes é um recado para quem ainda vai receber isso na gravação. O campo sabe quem vai receber isso. O campo sabe quem ainda vai assistir isso aqui, não é só quem tá aqui. E aí o exercício mágico de hoje... Voltou? Deu uma pausa aqui. Então, o exercício de hoje é a gente achar, a gente saber, a gente ter certeza que a gratidão, ela pode garantir resultados. E aí, por isso que eu comecei a falar sobre controle. Garantir resultados não é a garantia de que tudo será feito do seu jeito. Quando a gente quer um resultado, a gente tem que soltar o controle de como aquele resultado vai chegar pra gente. E a gente não precisa ficar manipulando o universo, conduzindo o universo ao nosso favor. A gente precisa soltar o controle de como aquilo vai chegar e a gente precisa soltar o apego àquilo. Tipo, eu agradeço por um resultado específico, mas se isso envolve uma pessoa específica, um jeito específico daquilo chegar, não vai acontecer, né? Você tem que soltar o apego e o condicionamento da tua felicidade àquilo. Como assim? Por exemplo, se você quer um relacionamento amoroso e aí você acha que a única pessoa que vai te fazer feliz é o João. Isso é um resultado específico. Isso tem um apego. Isso tem um controle. Você pode usar a gratidão e o que quer que você seja para manifestar um relacionamento. Mas você precisa soltar o como aquilo vai chegar até você e, por exemplo, a ideia de que somente aquela pessoa pode te fazer feliz. Quando você emana e você faz a gratidão, você faz para um relacionamento e não para um relacionamento de uma pessoa específica. Você pode até agradecer, né, e trabalhar ali com aquele personagem que é aquela pessoa específica. Mas você precisa falar aquela frase e no seu coração você soltar no final e falar: é isso aqui que eu tô achando que é o melhor pra mim ou algo ainda melhor que eu desconheço, né? Eu não me apego, eu não acho que se eu não ficar com aquela pessoa eu nunca mais vou ser feliz. Gente, isso é mesmo quando a pessoa é casada. Esse apego, ele é o contrário do que o universo
traz pra gente como abundância, né? E não quer dizer que você não possa fazer a escolha de passar o resto da sua vida, morrer ao lado de alguém, pelo contrário. Mas eu digo assim, essa ideia de que se não for essa pessoa, eu nunca mais vou ser feliz, é mentira. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se eu entrar nesse trabalho, eu vou começar a agradecer porque eu tô aqui fazendo eu quero mudar para aquela empresa específica, aquela empresa é minha cara, aquela empresa tem os meus valores, aquela empresa é incrível. Você pode usar a gratidão para se conectar, entrar em harmonia com aquela empresa específica. Pode, mas solta o resultado, que é, você trabalha naquilo ali e fala, olha, mas eu tô aberta para que seja essa empresa, que é o que eu enxergo como uma coisa, o melhor para mim nesse momento, ou algo ainda melhor que eu ainda nem enxergo. Solta e vai viver a sua vida. E não acha que você só vai ser feliz quando estiver naquela empresa. Busque a gratidão e a felicidade na empresa que você tá. A gente só abre o nosso campo para receber essa coisa nova que a gente tanto quer quando a gente já conseguiu ser grata a isso que é. É como se, enquanto eu não consigo ser grata ao que é, perceber o que eu tenho para agradecer aqui, nessa coisa que eu tô vivendo, eu não tô pronta para receber aquilo ali. É por isso que esse estado de falta, né, as pessoas que estão em desespero por um relacionamento, elas acabam não se conectando com alguém legal. Por quê? Elas acham que só um relacionamento vai preencher esse vazio, vai fazer elas felizes. Ou só aquela empresa, ou só aquele dinheiro, né? Essas coisas externas. E a grande virada, por isso que a magia é tão poderosa quando a gente trabalha nas práticas, nessa consciência e nas práticas, eu sou tão grata agora por tudo que eu já tenho, eu percebo tanto preenchimento, eu já sou grata, independente das coisas externas, independente das circunstâncias. Eu consigo acessar a gratidão em tudo na minha vida atual, que a vida vai lá e fala, nossa, ela tá pronta para mais, e começa a te entregar mais e mais e mais, porque você já tá grata, você já tá conseguindo perceber. É como se assim, ela tem 100 coisas para estar grata e ela tá enxergando só uma. Como que eu vou dar mais 100 coisas? Ela não tá enxergando nem as 100 ainda. É mais ou menos assim, sabe? Então, a gratidão é potente por isso. Porque a gente vai ficando grata, a gente vai percebendo o que a gente já tem. E automaticamente, energeticamente, isso significa que a gente já está pronto para mais. Para receber mais da vida. A vida vai entregar. E a vida entrega. Não sei como é que a gente veio parar aqui, gente, nesse assunto tão profundo. Eu nem sei se eu passei do ponto, talvez. Então, e essa confiança, né? Às vezes a gente pede, sei lá, você vai pro seu trabalho e você pega um super trânsito, você perde a hora, você perde... Aqui, ó. Vou trazer aqui sobre as coisas inesperadas, né? Que é justamente fora do seu controle, fora do seu planejamento. Então, vamos lá. Usar essa gratidão pelos resultados extraordinários. Então, ela dá um exemplo. Quando a gente se vê antes de um acontecimento inesperado, geralmente, a maioria das pessoas, não sei se é o seu caso, tira conclusões precipitadas e logo pensa, tem algo de errado. Tipo, eu estou me atrasando. Nossa, eu peguei um trânsito. Cara, não acredito. Parará, né? Você acha que aquilo é errado, você julga como errado. Ou, por exemplo, você chega no seu trabalho como se você tivesse um chefe. E aí a pessoa fala assim, olha, o nosso chefe quer te ver imediatamente. Falou pra você ir na sala dele assim que você chegar. E você espera algo pior. Você fala, nossa, tem algo errado. Eu vou ser demitido. Sei lá. Então, em vez de tirar conclusões precipitadas e achar que pode estar em apuros, aproveite a oportunidade de fazer a magia acontecer ao ser grato por um resultado extraordinário. Então, nessa hora que a sua mente quer te levar para, meu Deus, eu vou ser demitido. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Ou seja, esperando o pior da vida, você usa essa magia por resultados extraordinários sem se apegar a um resultado, mas falando assim,
Obrigado, porque eu tenho certeza que o que quer que vá acontecer lá dentro dessa sala com o meu chefe é algo extraordinário para mim. O universo está ao meu favor. Isso já é feita magia. Você já acessa um resultado extraordinário. Entenderam o que eu tô falando? Em vez de você pegar um trânsito e pensar, nossa, que droga, tal, você agradece. Fala assim, cara, se aconteceu alguma coisa aqui que me desviou para esse atraso, é porque isso vai me trazer algo muito extraordinário. Né? Eu vou encontrar uma pessoa nesse caminho, eu vou ter uma ideia nesses minutos a mais que eu vou ficar sozinha antes de chegar no meu compromisso. Confiar no invisível, confiar no que você ainda não pode tocar. Isso que é usar a magia para resultados extraordinários, tá? É se abrir para a ideia de que se a vida te desviou do que você queria, é para te dar algo melhor. Mesmo que às vezes a gente não enxergue naquele dia. É viver nesse estado de confiança. Isso é o soltar. Isso é o não controlar. E perceba, gente, que quando você é muito controlador, quando você está muito achando que você manda ali, né, controlando, a vida ela vai te trazendo situações que podem vir através de doenças, que podem vir através de perdas, que podem vir através de um monte de coisas que parecem ruins, meio que te obrigando a sair do controle, para você viver num estado de não controle mesmo, de mais soltar. Né? O Bert Hellinger, ele falava assim, a vida vai te tirando tudo que não é essencial para que você reconheça o essencial, para que você se conecte com o que é essencial. Então ela vai tirando, como se fosse uma grande limpeza, sabe? E o nosso ego não gosta disso, ele acha que a gente está perdendo e a gente está ganhando. E aí quando você vê e você olha em volta, você vai falando, cara, isso que eu perdi nem era valioso. Eu não perdi. Eu ganhei espaço para o que é essencial na minha vida. E isso é uma escolha dia a dia. É uma escolha que a gente vai fazendo aos poucos. Antes de passar aqui, eu quero saber qual foi seu maior insight. Eu quero que você me conte aí, que eu vou ler já, daqui a 1 minuto, o nosso exercício do dia, tá? Que é muito legal. E lembrando que as inscrições para o meu retiro já estão abertas, já temos alguns inscritos, a Cíntia foi a primeira. Essas vagas para o quarto dividido por 3, que é um valor mais legal não, né? Um valor mais barato mesmo. Todos os valores estão legais, já estão voando. Tem quarto individual, tem quarto duplo e tem quarto triplo. 19 a 22 de junho. 19 é uma quinta-feira, vai ser de quinta a domingo, tá? A gente entra às 15 horas e sai domingo às 15 horas. São 3 dias inteiros juntas. Aprendendo a fluir na vida, aprendendo a soltar o controle, aprendendo a fluir na abundância. Uma vida abundante. É isso que a gente vai fazer lá nesse retiro. O retiro fluir. Deixar a vida e essa energia do Criador fluir através da gente. E parar de segurar. Agradece, manifesta o resultado. Individual. Não entendi. Agradecer, manifesta o resultado. Não entendi exatamente o que você quis dizer. É um insight, né? Mas eu não entendi muito bem. Fala aí mais de outra forma para eu entender. Dia 19 é feriado Corpus Christi. Então, é legal porque quinta é feriado, sexta, às vezes, algumas empresas não funcionam, né? Talvez seja mais... Se você tem um trabalho, talvez você consiga essa folga. E domingo dá tempo de voltar para casa para trabalhar segunda-feira, para quem trabalha numa vida normal aí, né, de empresa, tá? Então, a gente conseguiu fazer nessa data. Geralmente eu faço fora de feriados, mas dessa vez eu resolvi fazer dessa forma. Vai acontecer em Búzios, que é uma cidade a 3 horas do Rio de Janeiro, tá? Chegando no Rio, tem um ônibus ou tem um transfer, tem um transporte que demora mais ou menos 3 horas para chegar nessa cidade maravilhosa. A casa é maravilhosa, é dentro da praia.
É um visual, uma vibe. Eu fui lá conhecer antes de fechar. Eu fiquei tipo umas 2 horas na casa. Eu abracei cachorro da casa no chão, fiquei rolando na grama. Fui em todos os quartos. Senti se lá era o lugar pra fazer, e era. Tá? Já fechei esse lugar, já tem uns 2 meses. E agora entendi finalmente que eu ia fazer lá, por isso eu comecei a divulgar agora, porque quando eu vou fazer um evento assim, eu recebo a informação do que vocês estão precisando, vocês, assim, as pessoas que vão chegar, né? E vai ser muito, muito lindo. Eu chorei muito recebendo esse retiro, de perceber o quanto vai ser potente para as pessoas que ousarem chegar lá para receber esse conteúdo sobre como é que eu fluo na vida mais, né? Fluo em abundância, como é que eu me alinho com essa energia do não controle, da paz. Vocês sabem que a gente não consegue fingir vibração, né? Então quem me acompanha há muito tempo talvez perceba em mim, que foi a história que eu estava contando ontem, de uma paz, um estado de tranquilidade mesmo, de confiança na vida, de manifestação, de amor, né? E como eu tenho essa consciência, eu vou passar essa consciência para vocês. É assim que funciona. Eu vou vivendo as coisas na minha vida e aí eu falo, é hora de passar. E eu vou passando. E todos os meus trabalhos nesse momento estão muito envolvidos com isso, que é um estado de muito sofrimento para as pessoas. As pessoas às vezes estão já estudando, estão no autoconhecimento há algum tempo, né? Há anos, ou há pouco tempo, ou há muito tempo. E falta essa virada, que é o soltar. Eu demorei tempo para conseguir soltar também. Eu sofri muito, gente, sem soltar. A gente sempre que tá sofrendo é porque a gente não tá soltando. Sempre que a gente tá sofrendo é porque a gente tá apegado a coisas que... E o apego é o oposto do soltar, né? E é louco que quando a gente solta os apegos, a gente recebe deusilhões de vezes mais do que a gente gostaria. Sou grata pelo que já tenho. A frequência do agradecimento traz resultados. Isso. Então vamos lá para os nossos exercícios de hoje, tá? 1. Enumere suas bênçãos. Todo mundo sabe o que é. Quem não sabe, vai lá na live 1 e vê o que é o enumere suas bênçãos. Agora o nosso exercício do dia. No começo do dia, escolha 3 coisas ou situações que sejam importantes para você e para as quais você deseja obter resultados extraordinários. Faça uma lista dessas 3 coisas e coloque-as uma a uma no papel, como se estivesse escrevendo depois de ter recebido o resultado por elas. Por exemplo, obrigado pelo resultado extraordinário de... taranã, taranã, taranã. Escolha 3 acontecimentos. Agora é uma coisa. Lista de 3 coisas ou situações que você quer o resultado. Aí você faz essa prática. Obrigado pelo resultado extraordinário da minha saúde, da minha cura de tal coisa. Obrigado pelo resultado extraordinário no meu relacionamento. Obrigado pelo resultado na minha empresa, sei lá. Outra coisa, escolha 3 acontecimentos inesperados que surjam ao longo do dia. Então, quando a gente bota a intenção, 3 coisas que você não achava que ia acontecer, que acontecem do nada, ainda vão acontecer durante o dia, ou talvez estejam acontecendo aí agora. Para você se sentir grata por um resultado extraordinário. E em cada vez que acontecer essa coisa inesperada, você vai fechar os olhos e dizer obrigado pelo resultado extraordinário de tal coisa. Pode mudar a frase para ficar mais do seu jeito. Então é aquilo, você estava indo para o lugar e aconteceu uma coisa ali diferente do que você planejou. Agradeça por essa coisa, pelo resultado extraordinário da resolução dessa coisa. Porque você está fazendo um treino na sua mente de não ficar reativa ruim. Ter uma reação ruim. Ruim que eu digo assim, ansiosa, questionadora, sentimento de injustiça, sentimento de ansiedade. Com algo inesperado. Você começa a lidar diferente com o inesperado. E se você começar a lidar diferente com o inesperado, a sua vida vai mudar completamente. E antes de dormir, pedra mágica. Vocês não têm ideia
do quanto esse exercício de hoje é importante e potente. Todos são. Mas ele é um exercício muito prático, muito simples de aprender a soltar. Esse soltar é a minha grande meta. Então, é isso. Eu sei que é a sua grande meta, está aprendendo, e a gente aprende justamente na experiência. Esses exercícios de hoje, eles são exercícios de soltar. Porque você já agradece sem ver e você tá ali aberta para entender que o que acontece diferente do que você quer é exatamente um caminho que está te levando para o que você quer. Só que de um jeito diferente. Um jeito que você ainda não enxergou. Um como diferente, né? Você sabe o que você quer e esse como não é com você. Deixa o universo te mostrar o como. Deixa a vida te surpreender. A vida com letra maiúscula, que é o próprio criador de tudo que existe. Entenderam? É o máximo mesmo. Deixa eu ver que horas são. 8h10. 1 horinha que a gente tá aqui. Domingão também tem. Não tem como. Domingo também tem. A gente até poderia amanhã fazer um pouquinho mais tarde. Em vez de 7, 7, 8 e 8. A gente poderia fazer 8 horas da manhã amanhã. Mas aí, né, até avisar todo mundo, vamos fazer 7 mesmo? Não vamos bagunçar essa coisa, não. Quem quiser vir, vem. Quem achar que é importante, vem, né? Vamos fazer 7 mesmo, tá? Quem quiser saber do retiro, me procura no direct. Vai ser muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Sobre soltar, como realmente aprender a soltar. Ouse me perguntar quanto é. Não ache que não é pra você. Você vai perceber que é pra você. E se não for, tá tudo bem. Aí você fala, não é. Mas não suponha que não é pra você antes de perguntar quanto é. Talvez você ache que não é e é. E a vida só tá esperando você acreditar que é pra você, pra que seja pra você. Tudo que a gente crê que é pra gente, é pra gente. E tudo que a gente crê que não é pra gente, não é pra gente. Você sempre tá certa. O universo sempre diz sim pra você. Então, ouse perguntar, ouse pedir a informação para tomar suas decisões. Você pode se surpreender. Vida, me surpreende hoje também. Eu quero as surpresas do seu jeito, não do meu. Até amanhã, 7. É super pra você, Marcinha. Eu sei que você já pediu a informação e eu não tive tempo de mandar, tá? Tava com Gael ontem, atendi em pleno feriado. Eu já vou te mandar as informações agora, Márcia. Eu vou pegar e vou enviar. O PDF não tá pronto ainda, gente. Mas eu vou mandar manual mesmo as informações, tá bom? Olha aqui a unha, gente. É estilo isso. Vou tentar fazer minha unha hoje. Beijo. Até amanhã, 7.